Hi, meu nome é Márcia Cristina, sou professora de inglês, de proficiência da língua, com experiência nos testes TOEFL, IELTS, Cambridge, GRE, SAT e outros mais. Hoje eu quero falar com você de como desenvolver a escrita de uma maneira eficiente, clara e que possa levar você a alcançar a pontuação desejada na sua prova. Primeiramente, o que você deve fazer é abranger conteúdo. Você tem que ter vocabulário. Como é que você vai conseguir isso? Lendo, fazendo pesquisas, fazendo realmente, sabe aquilo, procurar palavras novas no dicionário. Toda vez que você lê uma coisa que você não entenda, você voltar, você grifar, você procurar fazer pesquisa. Isso é uma maneira de estudar vocabulário. Gente, quem quer escrever bem precisa estudar palavras. Mais palavras, você sabe, melhor você consegue desenvolver uma redação. Por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes, por falta de conhecimento de palavras adequadas, você acaba escrevendo muitas palavras para usar um significado. E isso, ao invés de ajudar você, que muita gente acha que quanto mais palavras num parágrafo, melhor vai ser a pontuação, não. Isso é um engano. Isso vai prejudicar você. Porque quando o leitor, tá? O professor que vai examinar a sua prova, ele vê aquele excesso de palavras que estão sendo, assim, usadas somente para encher, tá? A linguiça, literalmente isso, tá, gente? Só para encher, para criar aquele parágrafo enorme. Aquele parágrafo, ele é literalmente cortado, então você não vai pontuar nada. Então, o ideal é que você estude o vocabulário, você entenda que você precisa ter palavras que possam ser usadas no lugar de várias outras juntas. E isso acontece com muita frequência. Então, mais você estuda vocabulário, melhor você fica. Outra coisa, tá? Para você escrever com precisão, você tem que entender que mais claro, melhor para você. Fique, sabe, eu falo rodando em círculos. Você parece que não está dizendo nada. Não, vá direto ao assunto. Tente entender do que está sendo feita a pergunta da sua redação. O que realmente está sendo perguntado para você. Não faça, não fuja do seu tema. Se o seu tema é sobre computação, responda dentro do seu tema. Não fuja do assunto. Monte um planejamento na hora de você desenvolver a sua redação, porque isso ajuda. E eu falo isso porque realmente eu vejo isso acontecer na hora que a gente vem do português para o inglês, a gente vem cheio de palavras e no inglês aquele pensamento, ele pode ser reduzido, ele pode ser bastante direto, tá? A mesma coisa a gente tá vendo aqui, é vocabulário. Então, mais vocabulário, um pensamento mais simples, menos rebuscado, menos cheio de palavras extras, né? E uma coisa que pode ajudar bastante você a desenvolver uma redação que tenha uma pontuação elevada, que seja considerada uma redação acadêmica de entrada para qualquer universidade, se você consegue planejar a sua redação e consegue, tá, dividir cada parágrafo em poucas linhas. Tipo, aquela ideia de 5 linhas por parágrafo, 5 ou 6 linhas, isso aí não é real, gente. Não precisa ter tantas frases para encher um parágrafo. Geralmente uma redação que é considerada ser uma redação de bom comando da língua é uma redação que em cada parágrafo existem 3 frases. Quando eu falo frase, não é assim uma coisinha curta, é uma frase até um ponto, né? Você vai explicando tudo até um ponto. Essa frase, ela é uma frase estruturada com uma ideia clara, um pensamento realmente crítico desenvolvido e que o leitor ele possa entender o que você está falando. Agora, se você desenvolve em cada parágrafo 3 frases dessas, os parágrafos de corpo ainda com exemplo, olha aí, a sua redação já está bastante desenvolvida, no nível acadêmico, usando as palavras adequadas, tá bom?
e aí você vem com a sua ideia de conclusão na mesma linha, eu garanto para você que você vai, com certeza, ser pontuado a nível de acadêmico elevado, a nível de entrada em qualquer universidade. Eu falo isso já com bastante experiência. Aparentemente fica assim meio vago, porque eu não estou exemplificando. Agora, para exemplificar esse tipo de assunto que eu estou dando aqui, você pode entrar em contato comigo, porque aí eu faço uma aula para a gente desenvolver esse tema no inglês. Porque aqui eu estou desenvolvendo em português, só que se a gente joga isso no inglês, isso vai ficar mais preciso. Aí você vai entender bastante o que eu estou falando. Então, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, faz a sua pergunta, porque eu posso ajudar você.